Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Virgínia, tá? Vim conversar um pouquinho com vocês hoje, né? Nesse evento que vocês estão participando, olha, né, no CIPAT, da empresa de vocês. Fiquei muito feliz com o convite, né? Estou muito honrada em poder participar desse momento, tá? Então, sobre o que nós vamos conversar hoje? É um projeto, né? Cuidar de quem cuida, saúde mental, principalmente para nós profissionais da saúde, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Virgínia, como eu já falei, eu sou psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre em neurociências, né? Também sou professora universitária, né? E trabalho com diversas relações, tanto pais e filhos, né? Como programas de prevenção de adoecimento mental, tá? E estou à disposição para vocês. Atualmente, eu sou coordenadora do CAPES Infantil, do município de Ibirité, e da equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental aqui também do município. Bom, antes de mais nada, né? Gostaria de agradecer vocês, todos os profissionais da saúde que trabalharam incansavelmente, né? Durante esse período de pandemia, toda a minha gratificação, né, toda a gratificação da sua diretoria, com certeza, né, por todo esse trabalho realizado durante esse momento. Bom, antes da gente começar, né, é muito importante nós nos certificarmos se eu estou aqui no momento presente, se eu estou mexendo no celular, né, sobre o que eu estou pensando nesse momento. Que às vezes você está aqui assistindo o vídeo comigo, pensando no almoço que tem que fazer, com quem que você vai encontrar, o paciente que você vai atender. Então, dá uma interrompida nesse vídeo, inspire profundamente, segure um pouco, solte o ar lentamente. Faça isso umas 10 vezes, bem devagar, prestando atenção em todo o corpo. Depois, você volta aqui para a gente conversar, beleza? Pode interromper. E aí, o que eu quero falar com vocês hoje? Como funcionamos, né? Em termos de processamento, como é que se dá o nosso adoecimento mental, né? O que estamos vivendo nesse momento, que é essa questão da pandemia, que muitos de vocês, né, sabem o que estamos vivendo, mas e aí, qual que é o efeito, o impacto encontrado sobre nós, os fatores de risco, né, para o adoecimento mental e algumas estratégias para manejo de estresse. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quero falar rapidinho, quero ser mais dinâmica para você não dormir aí me assistindo, combinado? Bom, então vamos lá. Como que funcionamos, né? Muito engraçado que você deve conhecer alguém, né? Que vai olhar para um copo e vai ver aquela parte que está faltando, né? Aquilo que está meio vazio, aquela pessoa que olha para determinada situação e vai focar na falta, no erro, no déficit, não é verdade? E você também tem aquele sujeito que é extremamente otimista, né? Aquela positividade, né? Aquela vibe. Gente, o que eu tô querendo dizer para vocês que não quer dizer que o sujeito otimista é esse que está saudável psiquicamente, não. Muito pelo contrário. Esse que está aí, né, good vibe, ele pode, inclusive, estar desconectado das suas próprias questões. Não está olhando para ela, porque ele não dá conta. E o pessimista, ele pode estar tão mergulhado nas suas próprias questões que não está vendo nada além do horizonte. Então, vamos entender o que nos faz enxergar determinada realidade? Então, a terapia cognitivo-comportamental vai dizer que os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões e pensamentos sobre as coisas, tá? Então, como é que eu interpreto a realidade quando ela se apresenta? Bom, você vai ver, você vai perceber nessa nossa conversa que todos nós temos um óculos para enxergar o mundo,
tá? Quando eu tô um pouco adoecida, o meu óculos, né, ele pode estar meio embaçado, meio turvo, e não enxergando de fato a realidade do que está acontecendo, tá? Ou, por exemplo, eu sou um paciente extremamente ansioso. A lente do paciente ansioso, ela é uma lente de aumento. É como se ele ampliasse, enxergasse aquilo muito maior do que ele é, tá? E o paciente deprimido, ele não só está com uma lente turva, mas como ele está um estreitamento de campo atencional. Ele simplesmente não consegue perceber nada além do que aquele estreito que ele vê, sabe? Ele não adianta, então, você dizer, fulano, você tem tudo, sua família é saudável, você não está passando dificuldade financeira. Do que você está se queixando, né? Hoje uma mãe falou assim para mim, não, ele não pode aceitar isso, não. Ô, gente, você também não pode aceitar que você tem diabetes, você também não pode aceitar que você tem pressão alta. E são condições crônicas que estão além do nosso desejo de aceitar. Elas simplesmente acontecem. Elas estão já, ok? E a negação desse processo não torna ele menos danoso, tá? Então, continuando. O paciente ansioso, além dele ter uma lente do aumento que amplifica, que aumenta, né, o nosso processo de adoecimento, que enxergamos as coisas maiores do que ele é, o ansioso está morando lá no futuro. Ele não está aguentando de ansiedade para aquilo que vai acontecer, pelas questões que ele não vai dar conta de fazer, né, pela aquela atividade que ele não consegue realizar. E o deprimido? O deprimido está lá no passado, né? No pisão do pé que ele levou em 2005, né? Que ele fica ruminando, que aquele sujeito ainda não pediu desculpa, ele fica mastigando, né? Todas aquelas questões que ele vem carregando. Além disso, gente, tanto o deprimido quanto o ansioso, quanto um sujeito que está em processo de adoecimento mental, ele tem uma distorção cognitiva que ele vai impedir de ver o futuro com esperança. Ele vai ver um futuro assim meio tenebroso, né? Então ele vai enxergar o futuro como desanimador. Ele vai enxergar o outro como um sujeito que não apoia. E ele vai enxergar a si próprio como incapaz de sair daquela situação. Então, essa tríade cognitiva, ela também vai estar assim, comprometida. Então, ele vai ter uma visão negativa de si, do outro e do futuro, tá? Bom, além mais, gente, mais uma metáfora que eu vou contar aqui para vocês, né? Que eu queria estar aqui interagindo com vocês para poder perguntar, porque quando eu olho para uma árvore, gente, o que eu percebo nela, né? Vocês vão ver que são as flores, as folhas, né? Verdes que estão aqui apresentando em nós. Essas folhas verdes, elas são também fazendo uma metáfora, uma relação com o que nos acontece, né? Como se nós fôssemos umas árvores, nós vamos chamar essas folhas de pensamentos automáticos, tá? Esses pensamentos automáticos, eles vêm rápidos nas nossas cabeças, eles são generalizantes, algumas vezes eles são catastróficos, eles são globalizados. O que faz esses pensamentos automáticos? Eles não são inofensíveis. O problema deles é que eles eliciam, eles provocam as emoções. Tem problema das emoções? Não, gente, as emoções são ótimas, né? O medo, a raiva, elas são importantíssimas. Só que emoção, né, não é só sorrir ou chorar, né? Sorrir quando tá feliz, chorar quando tá triste. Não, gente. Ela altera toda a nossa estrutura fisiológica. Então, suponhamos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente sentia medo, lá no ambiente ancestral, o medo era um fator protetor. Então, a gente escutava um barulho alto. Pensa vocês quando estão com um bebê e que ele assusta com um barulho bem alto, né? Então, ele dá uma resposta de sobressalto.
coração dele se acelera. Imediatamente, às vezes, o bebê começa a chorar, né? Ele dá aquele sinal de alarme. Então, isso também acontece com o nosso corpo. Lá no ambiente ancestral, quando eu sentia medo, o meu corpo se preparava. Então, o sangue saía das extremidades, né? Ia para os principais órgãos vitais, aumentava os nossos batimentos cardíacos e eu estava pronto para atacar ou fugir, tá? Por quê? Porque o medo, ele anunciava para mim uma necessidade de segurança, tá? Então, se vinha um predador, eu só tinha duas chances, gente. Ou eu atacava, ou eu fugia desse predador. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa emoção primária do medo, né? Ela se misturou agora nesse contexto social e eu não tenho mais o medo de predador. Não tem um dinossauro aqui que pode estar, né, me devorando ou um outro, né, Neandertal que está aqui para me atacar, uma tribo que vai me atacar nesse momento. Mas, nesse contexto social que estamos vivendo, o meu medo e a minha preocupação, né, a minha ansiedade, né, que o meu pensamento que pode estar evocando, pode estar eliciando, é se eu vou dar conta de pagar a conta de luz, que está cada vez mais alta, se eu vou dar conta de comprar carne, se eu vou dar conta de colocar gasolina no carro, que está quase R$ 7. Então, vocês estão entendendo? Então, o medo, que era uma emoção primária, quando ela se mistura com esse nosso contexto social, ele vira uma emoção secundária que nós vamos chamar de ansiedade. E qual, então, que é o problema desses nossos pensamentos automáticos, da nossa mente tagarela? É que ela, eventualmente, está eliciando, está provocando, né, todos esses sintomas. E aí, lembra lá quando você sente ansiedade, o que você tem? Taquicardia, sudorese. Às vezes você não consegue dormir, às vezes você não consegue comer, né? Então, por quê? Porque alterou a sua estrutura fisiológica. Então, o problema da sua mente tagarela, né? É que às vezes ela não te deixa dormir. Quantas vezes você já acordou no meio da noite e nada da sua mente calar a boca? Não é verdade? Porque ela fica eliciando, provocando emoções em você. Então, é muito importante vocês entenderem que os pensamentos automáticos, eles não são inofensíveis, eles podem eliciar, provocar emoções, né? E essas emoções, quando intensas, quando não reconhecidas, quando não compreendidas, a longo prazo podem levar a gente ao adoecimento mental. Tem uma outra coisa, né, nessa árvore que a gente também está vendo, né, que pode causar o nosso adoecimento, que nós vamos chamar de tronco. Esse tronco é o que a gente vai chamar de crenças intermediárias. Então, as nossas regras, nossos pressupostos e nossas atitudes. Quero contar um caso sobre vocês, sobre essa questão das regras, para vocês perceberem como que essas regras deixam a gente rígido, né? Quem de nós não conhece alguém, né, que é sistemático? Então, vamos lá, pensa comigo. Quando eu era mais nova, vou contar um caso para vocês entenderem o que é regra. Lavava roupa para minha mãe, fazia aquele pelejo, né? Lavava roupa no tanquinho, depois botava roupa para bater na máquina, né? E, que máquina? Era na mão, torcia na mão, depois botava no varal. Só que para botar no varal não era de qualquer jeito, gente. Primeiro a calça, e a calça tinha que ser pela cintura, depois as blusas, depois as calcinhas, tudo de um determinado jeito no varal. Quando a minha mãe chegasse, se as roupas não estivessem naquelas disposições, o xingo era tanto que parecia que a gente não tinha nem lavado roupa, né? Então, por quê? Por conta dessa regra. Aí eu me caso novamente, né, pela segunda vez, e lá o marido botando a roupa de qualquer jeito no varal. Eu falei assim, oi, o que você está fazendo, meu filho? Presta atenção. Como é que você põe a roupa desse jeito? Né? Você não pode deixar a roupa bagunçada assim, não. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, por quê? Se eu deixar a roupa assim, não seca, não? Seca ou não seca, gente? É claro que seca. Mas, às vezes, as nossas regras deixam a gente muito rígido, muito inflexível.
Inclusive, tem processos terapêuticos, né, lá da terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar a nossa flexibilidade, tá? Essa nossa importância de ser flexível, ok? Por quê? Porque a nossa flexibilidade ajuda na nossa convivência, ajuda a gente a lidar com as nossas emoções, ajuda a gente a acessar as nossas emoções, a solicitar uma forma de atender as nossas emoções, podendo, inclusive, né, fazer, se a gente for mais flexível, evitar adoecimento mental. Então, o que eu quero dizer? Porque às vezes o nosso tronco é tão rígido, né, que não permite que a gente tenha mobilidade e faz com que a gente adoeça, tá? Psiquicamente. E, por fim, não menos importante, que eu não quero me delongar, senão vocês vão acelerar meu vídeo, vai me voltar para falar aqui 2 vezes mais no YouTube, mais rápido, né? Então, não, por favor, aguentem aí. São as nossas crenças centrais, são as nossas raízes. Elas são extremamente importantes, mas são difíceis de serem acessadas. Elas podem, sim, causar adoecimento mental em nós, mas ela é mais difícil da gente entender o que está acontecendo. As nossas raízes, elas são formadas lá na nossa infância. E isso é assunto para outro dia que a gente for conversar. Bom, o que nós estamos vivendo, né? Vou mostrando para vocês só esse artigo aqui, só para vocês entenderem, né, que é os impactos, né, psicológicos dessa quarentena. Não vou travar em dados, assim, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã conversando e vocês não vão ter saco para me escutar. Então, o que nós estamos vivendo? Nós vivemos um período de pandemia, foi mundial, né? E muitos de nós tivemos que ficar em isolamento social voluntário, né? Então, muita gente ficou sem trabalhar, ficou em home office, menos nós, profissionais da saúde, né? Que alguns de nós, dependendo de qual setor que a gente trabalhava, a gente ficou, né, meio separado, meio em stand-by, mas logo a gente retomou o trabalho, né? Quem é que tinha que tomar conta dessa população adoecida? Eram os profissionais da saúde, tá? Então, o que eu quero mostrar para você? O isolamento social foi importante, né? A quarentena é importante, entretanto, ela é uma experiência desprazerosa. Quais são os efeitos psicológicos encontrados, né, em decorrência da quarentena? Observar-se alguns sintomas, que só a gente tem que observar, gente, para a gente avaliar essa questão do adoecimento mental. Exaustão, irritabilidade, ansiedade, insônia, raiva, ideações suicidas, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Isso são os efeitos encontrados em decorrência da pandemia, da quarentena, do isolamento social voluntário. Quero salientar sobre esse transtorno de estresse pós-traumático, que ele foi um transtorno que foi descrito, né, a partir de soldados que voltavam da guerra, né, que tinham tido uma experiência traumática, e quando eles retornavam da guerra, eles acordavam de noite com emoções, lembram lá? Involuntárias, taquicardia, sudorese, né, com uma sensação de morte iminente, né, em decorrência das experiências que eles viveram. Curioso que a gente não passou por um processo de guerra nessa pandemia, mas nosso corpo está respondendo como se tivesse, né? Mas não foi uma guerra, entretanto, nós tivemos 600 mil mortos, né? Número de mortos como de uma guerra. Então, é uma coisa muito relevante. Isso mexe com o nosso processo, né, e adoecimento mental, obviamente. Bom, o que mais que nós encontramos? Danos reais e de longo prazo podendo estar presentes depois do fim da quarentena. O que nós estamos observando, eu que estou aqui na ponta, né, do Sistema Único de Saúde, o que a gente tem encontrado, observado? Pacientes que estiveram internados, né, que foram hospitalizados, tendo esses sintomas de estresse pós-traumático, talvez cheguem aí para você, né, com esses sintomas de ansiedade muito intensos. O que nós observamos também em termos de estatísticas? Pais em quarentenas têm 4 vezes mais potenciais de terem sintomas de estresse pós-traumático. Quais os fatores de risco para o adoecimento mental, né? Doenças pré-existentes, né? Ansiedade, depressão, isso esteve muito agravado aqui, né? E profissionais da saúde,
são fatores de risco. É um fator de risco ser profissional da saúde, né? Eles tiveram sintomas mais graves de transtornos de estresse pós-traumático do que a população geral, aqueles que estiverem em quarentena. Bom, algumas estratégias para manejo de estresse que estão disponíveis na literatura, né? E como é que a gente pode reduzir, né, esses efeitos psicológicos encontrados. Qual a fórmula mágica, né? Será que existe uma fórmula mágica para isso? Para vocês que estão me ouvindo aí, profissionais da saúde, vocês sabem que por mais que vocês prescrevam determinada medicação para o paciente toma quando ele quer, no dia que ele quer e a quantidade que ele quer, né, gente? O que atrapalha consideravelmente o tratamento. Então, fórmula mágica não tem. E se eu tivesse, vocês me obedeceriam? Outra coisa, pessoal, soluções universais não resolvem dores individuais. É muito importante e relevante que você considere, que você pense sobre o que você está sentindo, sobre esses sintomas que eu falei de adoecimento mental, tá? Para você olhar para as suas raízes, para a sua árvore, para as suas regras, para os seus pensamentos. É importante cuidar deles, tá? Bom, então, estratégias disponíveis na literatura que vai nos proteger. Sim, salvar máscaras. Vamos continuar usando máscaras por um bom tempo, tá? Use máscaras, salve vidas. A gente tem inúmeras evidências, né? De necessidade do uso de máscaras até aí que toda a população seja vacinada. O que mais que nós temos, né? Escuta ativa. É muito importante que vocês prestem atenção no que é escuta ativa, porque a gente tem mania de disputar desgraça, gente. É verdade. Por exemplo, muitas das vezes lá no trabalho alguém conta para você assim, nossa, menina, tá um calor, né? Fui dormir meia-noite, 4 horas da noite, estava acordada, com suadeira, igual um trem doido. Aí o outro fala assim, então pelo menos você dormiu, eu tô virada, não consegui pregar o olho essa noite. Você conta um trem, o outro conta uma desgraça maior ainda por cima da tua. Quase que você pede desculpa, né? Por você ter falado, por você ter incomodado de contar isso, né? A gente fica disputando as dores. Parece que a dor do outro diminui a minha dor, mas não diminui. É muito importante a gente ter essa escuta ativa, sabe? Escutar esse sujeito que está falando. A gente está com uma necessidade de ser escutado, é muito importante. Virgínia, mas eu vou escutar e vou falar o quê? Você não sabe o que falar? Não diga nada, não tenta melhorar as coisas, né? Eu trabalho num CAPS, já contei para vocês, e aí eu estava escutando aqui né, uma mãe, na verdade, falando da dificuldade dela, né? De cuidar de 2 filhos autistas, que aquilo ali é muito pesado para ela, que ela cuida sozinha, não sei o quê, e a outra fala assim, não é fácil não, né, menina? Ainda bem que eles morrem cedo. Então, ainda tem isso, sabe, pessoal? A gente fica tentando melhorar o outro e, às vezes, a nossa fala não é muito adequada. Então, é muito importante, quando a gente não sabe o que dizer, não diz nada, né? Acolha. Eu sinto muito por você, não é fácil mesmo, né? O que eu posso fazer por você? Tem algo que eu posso fazer por você, menina? Não é fácil, não, tá? Se não sei o que dizer, eu não digo nada. É importante a gente aprender a pedir ajuda, gente. Vamos pedir ajuda. Se a gente demora para pedir ajuda, o trabalho é mais longo. É importante a gente eleger uma fonte segura, sabe? De informações, tendo em vista, né? Esse vírus que paira sobre a Terra, que é o vírus do fake news. Outra coisa que a gente percebeu dessa importância, mantenha em contato, a importância da rede de apoio, né? Convido vocês para abrir o YouTube agora e depois que vocês terminarem de me ver, assistirem um vídeo que chama The Good Life, né? É um experimento que eles contam que realizam com 2 grupos de homens muito legais, sabe? Assim, o experimento é o maior experimento longitudinal. Eles acompanham as pessoas por um longo tempo. E eles queriam saber o que faz as pessoas viverem melhor, viverem mais, de maneira mais saudável, né? E aí eles acompanham 2 grupos de homens, estudantes de Harvard e de um bairro pobre dos Estados Unidos que eu não estou me recordando.
E aí eles queriam saber o que faziam esses homens viverem por mais tempo e viverem de maneira mais saudável. Resumindo o estudo, que é muito interessante. Eles encontraram que pessoas, na verdade, eles encontraram o contrário, né? Pessoas solitárias morriam mais, né? A solidão matava muito, né? Então, uma das condições que eles puderam observar é quando você tem contato, você tem com quem contar na vida, talvez esteja aí fazendo com que você viva por mais tempo e melhor. E aí, gente, eu faço um comentário para você pensar. Qual que é a maior desgraça da nossa vida? O trem que faz mais raiva em nós. Não é os outros. O que vai fazer a gente viver mais? É os outros também. Então, gente, nós vamos ter que aprender a lidar, a viver com esse outro. Não é verdade? A manejar com esse outro. Relacionar com esse outro, tá? Bora lá mais, que hoje meu tempo já está acabando. Autocuidado, o que você precisa? Não necessariamente é cortar cabelo, fazer unha. Não, não, não. É fazer algo para você. Se escute. Porque muitas das vezes, gente, vou falar mais com mães e dona de casa, né? Você faz o angu que o marido quer comer, você faz o macarrão que o filho quer comer, você faz tudo pro outro. E qual que é a sua comida preferida? O que você gosta, né? Algo que você possa fazer para você. Outra coisa, uma forma de você se tratar com cuidado, porque às vezes a gente comete um erro e fala assim, nossa, mas eu sou burra demais. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu posso ter feito um trem desse? Então é muito importante assim se desculpar, né? Além disso, o que você gosta de fazer, né? É muito importante. Essa é a pergunta de 1 milhão. As pessoas não sabem o que elas gostam. É impressionante quando você pergunta e elas não sabem responder. Se permita descansar, né? Na minha terra, antigamente, tinha um ditado, quando descansa, carrega pedra. Não, gente, quando descansa é para descansar. Por fim, acrescenta isso por minha conta, atividade física é remédio, não tem jeito. Músculo que você não exercita, atrofia, né? Neurônio que você não utiliza, morre, tá? Então, é importante que vocês movimentem tudo isso daí. Psicoterapia, quando for possível, acompanhamento médico, uma escuta qualificada, é extremamente importante, porque é isso que a gente está precisando, né? Autoconhecimento. E isso vai nos ajudar a evitar umas furadas. Por fim, gente, a gente precisa desenvolver resiliência, né? Resiliência não como uma característica utópica daquele que não passa por problemas e por questões, mas daquele que consegue lidar com isso de alguma forma, né? Mais saudável. Bom, a gente tem 5 estratégias, inclusive essas estratégias é que falam lá no método Friends que a gente faz. O método Friends é de prevenção de adoecimento mental, então ele trabalha a resiliência em 5 passos. O primeiro deles, a mindfulness. Aí você me diz, Virgínia, não tenho saco para ficar lá respirando. Ok, não precisa. Você pode escolher uma atividade para você fazer que esteja atenta e prestando atenção, né? Você pode resolver escutar uma música, mas você não pode fazer mais nada além de escutar a música, tá? Você senta, você escuta a música, você presta atenção na letra, nos instrumentos, nas vozes, em tudo ali que você consegue extrair dessa música. Por quê, gente? Nós vamos começar a treinar a nossa consciência para ficar atenta ao que está falando a nossa mente tagarela. Lembra que eu falei que o problema da mente tagarela é que ela elicia emoções? Então, que às vezes quando eu começo a questionar a minha mente tagarela, eu consigo interromper aquele fluxo de emoções. Então, você está lá, você é burro demais, você não consegue fazer isso. Olha só, imagina você, né? Aquela criança que está tentando fazer para casa e não consegue, começa a chorar, e aí é como sua mãe começa a xingar você, né? É você fazendo com você mesmo, só que é sua mente que faz isso. Olha só,
como é que você é burro, você não consegue fazer exercício, você não consegue fazer nada, você é incompetente. Aí você começa, né? Se você interrompe o fluxo de pensamento assim, não é que eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer esta tarefa. Eu vou levantar, vou tomar água e depois voltar para me tentar fazer de novo. Eu vou pedir ajuda para alguém me ensinar a fazer essa tarefa. Eu vou insistir, vou continuar fazendo até eu aprender. Eu não sei fazer porque eu não aprendi, mas eu vou aprender. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você aprende a desafiar os pensamentos que não ajudam, você interrompe a evocação de emoções, você interrompe, né, as emoções que podem vir a acontecer e está lá provocando o seu processo de adoecimento. Terceiro passo, né? Você identificar pessoas modelo, rede de apoio. Não é tudo que você vai saber fazer, não, gente. Então, às vezes, é importante a gente ter em quem recorrer, ter rede de apoio. Lembra lá que a solidão mata? Então, você ter com quem contar na vida é muito importante. Outra coisa, estratégia de resolução de problemas. Às vezes, um problema parece tão grande. Lembra do ansioso que tem uma lente de aumento? Que aquele problema parece muito maior do que ele é. Então, quando você tem estratégias de resolução de problema, você consegue reduzir esse problema em pequenas partes para resolver, tá? Por fim, resolução de conflitos e treinamento de assertividade. Nós não temos que aprender a conviver com os outros, conviver uns com os outros. Então, talvez seja importante a gente aprender a resolver conflitos. E treinar assertividade, falar não, limitar e até onde a gente dá conta. Né? Desenvolvendo esses 5 passos não quer dizer que você não vai adoecer psiquicamente, mas nós vamos criar estratégias para lidar com esse sofrimento, com esse adoecimento. Tá bom? Bom, por fim, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Vou deixar também com vocês o meu telefone, caso você precisa, é o 986010214, tá? Se você tiver alguma questão. Mas queria também deixar uma perguntinha para vocês. O que você, nesse momento, está passando agora? Você já desenvolveu resiliência? O que falta para você desenvolver resiliência? Vamos juntos nessa busca de autoconhecimento? Se você precisar, só me ligar. Um beijo, queridos. Esse número também é o WhatsApp. Pode me chamar, tá? Precisando de qualquer coisa, estamos às ordens. Beijão!